Sabe, toda a nossa vida acontece dentro de pequenas fortalezas, as nossas células. E como toda fortaleza, elas têm muralhas, portões e guardas super especializados que controlam exatamente o que entra e o que sai. Entender como esses portões funcionam é basicamente entender a fronteira entre a saúde e a doença. Vamos mergulhar nisso hoje. Para começar, vamos olhar os números. Dá uma olhada nisso. Fora da célula, a gente está nadando em sódio. A concentração é altíssima. Mas dentro da célula, quase nada. Agora, com o potássio, a história se inverte completamente. Pouquinho fora e um montão lá dentro. Esse desequilíbrio todo não é um acidente de jeito nenhum. É uma condição criada de propósito e que é absolutamente essencial para a gente estar vivo. Isso, claro, nos leva à grande pergunta, né? Como é que a célula consegue criar e, mais importante, manter esse ambiente interno tão radicalmente diferente do mundo lá fora? A resposta está toda na sua fronteira, a membrana celular. Para desvendar esse mistério, nosso roteiro vai ser bem direto. Primeiro, vamos entender a barreira em si. Depois, vamos ver os transportes que acontecem naturalmente sem gastar energia e aqueles que exigem um belo esforço da célula. E por fim, vamos conectar tudo isso com a prática, com a clínica. Ok, vamos lá. A primeira linha de defesa, o primeiro nível de controle, é a própria estrutura da membrana. Ela é uma barreira inteligentíssima, feita de uma bicamada de lipídios, ou seja, gordura. Pensa comigo, óleo e água não se misturam, certo? A membrana é feita de gordura, então, por natureza, ela barra a passagem de água e de tudo que se dissolve nela, como os íons e a glicose. Por outro lado, moléculas que gostam de gordura, como o oxigênio, o gás carbônico, essas passam direto, como se a membrana nem existisse. Aí você pergunta, e como as coisas importantes que precisam de água entram? Ah, aí vem a genialidade da célula. Ela crava umas proteínas especiais no meio dessa gordura, criando verdadeiros portões e passagens secretas. Vamos começar com um jeito mais simples de atravessar, o que a gente chama de transporte passivo. Aqui, a célula não gasta sua própria energia. O que move as coisas é a energia natural do movimento das moléculas, a tendência delas de irem de um lugar lotado para um lugar mais vazio. É como descer uma ladeira. E nesse transporte ladeira abaixo, temos dois tipos. Na difusão simples, a molécula ou passa direto pela gordura ou por um canal que está sempre aberto. Quanto mais concentrada a substância, mais rápido ela passa. Simples assim. Agora, na difusão facilitada, a molécula precisa de uma carona, uma ajuda de uma proteína carreadora. E isso cria um limite de velocidade, o famoso Vmax. É que nem uma porta giratória. Não importa o tamanho da fila do lado de fora, a porta só gira numa velocidade específica. Uma hora, ela satura. Olhando as imagens, a diferença fica super clara. As proteínas canal são como túneis. Se você tem o passe certo, ou seja, o tamanho e a carga elétrica corretos, a passagem está livre. Já as proteínas carreadoras são as tais portas giratórias. Elas se ligam na molécula, mudam de forma para jogá-la para dentro e depois voltam ao normal. É um processo bem mais complexo e, por isso, mais lento. E só para ter uma ideia da eficiência absurda desses canais, se liga nesse fato. A cada segundo, a quantidade de água que passa pelos canais de uma hemácia, as aquaporinas, é 100 vezes o volume da própria célula. É um volume de tráfego inacreditável, mostrando como esses túneis são vitais e extremamente rápidos. Agora vamos afinar o foco e falar dos canais iônicos. E olha, eles não são meros buracos na membrana. São estruturas de uma precisão, de uma elegância molecular impressionante. São verdadeiros seguranças de boate, selecionando quem entra com um critério rigorosíssimo. O mecanismo de seleção é fascinante. O canal de potássio, por exemplo. Ele deixa passar íons de potássio 1000 vezes mais fácil do que íons de sódio. E isso que o sódio é até menor. Como pode? O segredo está no chamado filtro de seletividade. Lá na água, os íons vivem cercados de moléculas de água. Para passar pelo canal, o íon de potássio precisa largar essa capa de água e interagir com os oxigênios que ficam na parede do canal. A distância entre esses oxigênios é perfeita para o potássio se encaixar. Já o sódio, que é menor, não consegue interagir direito. Ele fica sambando ali e não consegue compensar a energia de largar a sua capa d'água. Ou seja, ele não paga o pedágio e fica de fora. E não para por aí. Além de seletivos, muitos canais têm comportas. Eles abrem e fecham.
Basicamente, existem dois tipos de interruptores. O controle por voltagem, que é essencial nos neurônios, onde o canal abre ou fecha dependendo da eletricidade da membrana, e o controle por ligante, que é quando uma molécula específica, tipo um neurotransmissor, funciona como uma chave que se liga na fechadura do canal e abre a porta. Olha só esse exemplo de controle por voltagem. O interior do canal de sódio é cheio de cargas negativas. Quando a voltagem da membrana muda, a comporta abre. E aí, essas cargas negativas funcionam como um ímã, puxando com tudo os íons de sódio, que são positivos, para dentro da célula. É exatamente assim que os nossos nervos disparam sinais elétricos. Bom, até agora a gente só falou do transporte a favor do fluxo, de descer a ladeira. Mas e quando a célula precisa fazer o contrário, levar algo de um lugar com pouca concentração para um lugar que já está lotado? Aí, meu amigo, não tem jeito, ela precisa gastar energia. É o que a gente chama de transporte ativo. A diferença aqui é gritante. No transporte passivo, a energia vem do próprio movimento das moléculas, sempre a favor do gradiente. No transporte ativo primário, a energia vem da quebra do ATP, a moeda de energia da célula. E essa energia é usada para forçar as substâncias a irem contra a maré, usando proteínas especiais que a gente chama de bombas. E a bomba mais importante, a mais famosa, popstar das bombas, é a de sódio e potássio. Essa maquininha molecular incrível está em todas as nossas células, trabalhando sem parar para manter aquele desequilíbrio que a gente viu lá no começo. É ela que joga o sódio para fora e puxa o potássio para dentro, o tempo todo. O funcionamento dela é uma coreografia perfeita. Olha só, 3 íons de sódio se encaixam na parte de dentro da bomba. Isso faz a bomba quebrar uma molécula de ATP, o que dá energia para ela mudar de formato e cuspir o sódio para fora. Nesse novo formato, ela agora gosta de potássio. 2 íons de potássio se ligam do lado de fora. Isso faz a bomba voltar à forma original, soltando potássio lá dentro. E o ciclo recomeça, de novo e de novo. Certo, mas vamos ao que interessa. Por que tudo isso é tão importante na prática médica? Simples, porque quando qualquer uma dessas pecinhas falha, as consequências clínicas podem ser gigantescas. Entender a fisiologia é o único jeito de entender a doença. Um exemplo clássico, a contração muscular. Um nervo libera acetilcolina. Essa molécula é a chave, o ligante que se encaixa no seu canal específico lá na célula do músculo. O canal abre e, pronto, uma enxurrada de sódio entra na célula. Essa descarga elétrica súbita é o gatilho que faz o músculo contrair. Se esse portão falhar, o movimento simplesmente não acontece. As doenças que vêm de defeitos nesses canais têm até um nome: canalopatias. Na fibrose cística, por exemplo, o problema é um defeito no canal de cloreto. Isso leva à produção daquele muco super espesso nos pulmões. Em algumas arritmias, a falha está nos canais de sódio ou potássio do coração, que não conseguem mais ditar o ritmo elétrico correto. É a prova de que a falha de uma única proteína pode bagunçar o corpo inteiro. E é exatamente por isso que a gente estuda essa fisiologia molecular com tanto detalhe. Cada nova descoberta sobre como um canal ou uma bomba funciona abre uma porta para a gente desenhar novos remédios, novas terapias, que consigam, quem sabe, consertar essas falhas lá na sua origem. Para a gente terminar, fica essa reflexão. A membrana da célula não é só uma parede, é uma fronteira viva, pulsante, inteligente, onde o controle do que entra e sai define a vida. O que a gente viu aqui é só o começo. A pergunta que fica no ar é: qual desses minúsculos portões moleculares guarda a chave para a próxima grande revolução da medicina?